Seja muito bem-vindo à primeira aula aqui do treinamento ArchiMind, onde a gente vai desenvolver um projeto de um sobrado aqui do zero no Revit, uma casa contemporânea. Se você não assistiu a primeira aula, tá? Eu explico, eu mostro o projeto lá nessa primeira aula, então bem importante que você assista a aula de introdução e depois vem para essa aula aqui. E antes de começar a nossa aula, antes de colocar a mão na massa aqui, eu estou gravando a minha tela para mostrar qual que vai ser o processo que a gente vai utilizar. É sempre bom ter isso bem mapeado, né? Muito bem claro, para a gente saber qual que é a etapa que a gente projeta. A gente vai ter, eu fiz esse mapa aqui mental bem simples, tá? Para a gente entender qual que vai ser as etapas que a gente, qual que vai ser as disciplinas que a gente vai trabalhar durante esse projeto, tá bom? Então aqui, esse azul mais escuro, a gente tem um íconezinho aqui de uma casa, né? Projeto completo. Ou seja, para a gente ter um projeto completo, né? Com todas as disciplinas, a gente vai ter uma ordem, tá? Então primeiro vai ser modelado a arquitetura. Eu já vou explicar o porquê eu coloquei em primeiro a arquitetura. Em segundo, a estrutura, né? Ou seja, então depois que a gente tiver com o projeto de arquitetura finalizado, né? Todo pronto ali no Revit, a gente vai passar para a estrutura, beleza? Então, por que eu coloquei então a arquitetura em primeiro? Vamos supor aqui que eu tivesse colocado estrutura aqui em primeiro, né? E a arquitetura aqui depois, beleza. Quando a gente vai criar um projeto, primeiro, né, a ideia, né, o estudo de massa, o estudo ali de viabilidade é feito pela disciplina de arquitetura. Então, se eu colocar primeiro a estrutura, como que eu vou modelar a estrutura se eu nem tenho a volumetria? Não sei onde vai ficar as paredes, né? Eu não sei de onde que vai partir essa estrutura. Então, a arquitetura tem que vir em primeiro lugar, tá? Então, essa vai ser a primeira disciplina que a gente vai começar a trabalhar. Depois, a gente vai passar para estrutura. Por quê? Depois que a gente, né, fez o estudo, que a gente está com a nossa volumetria, o nosso projeto desenvolvido da arquitetura aqui no Revit, utilizando a metodologia BIM. Bom, e a metodologia BIM, então eu vou fazer um desenho aqui bem simples, tá? Para a gente entender melhor, de uma forma bem simples aqui, o que seria essa metodologia BIM, tá? Então eu vou pegar aqui um lápis, vamos supor aqui que a gente tem um objeto, tá? Eu vou fazer aqui esse círculo, que é um objeto final, que nesse caso seria o projeto completo. Então o objetivo é ter no final, né, de todas as etapas, um projeto executivo completo que ele vai ser construído, né? Então a metodologia BIM, a gente vai ter várias, né, chamadas, várias linhas que vai apontar para cada etapa. Essa etapa pode ser justamente aqui as disciplinas. Então a gente vai ter aqui a arquitetura, né, que vai ter uma equipe de arquitetura trabalhando aqui para desenvolver esse projeto, né, a parte de arquitetura. A gente vai ter outro responsável, uma equipe, um escritório responsável pela estrutura, né? Então vou colocar aqui, ó, estrutura. Depois a gente vai ter no terceiro aqui hidrossanitários, então pode ser outra equipe ou a mesma equipe, mas geralmente isso é feito por equipe diferente, né? Então hidro. E depois a gente tem, né, a disciplina de elétrica, tá? Depois a gente vai ter algumas outras etapas também. Tá bom? Então, de forma bem resumida, né? Vamos supor que isso daqui seria o BIM. Então, várias equipes vão trabalhar nesse mesmo objetivo, que é esse mesmo arquivo aqui, né? Que é esse mesmo projeto. E no final a gente vai ter todas as disciplinas. A gente vai conseguir fazer a compatibilização desses projetos, né? Para ver se não tem nenhuma interferência. Então, basicamente, o BIM, assim, de forma bem resumida, é muito mais complexo que isso, mas de uma forma bem resumida para a gente entender, basicamente é assim que a gente trabalha com a metodologia BIM, tá bom? Pronto, então voltando aqui, por isso que eu coloquei a arquitetura em primeiro, depois estrutura, né? E por que a estrutura vem aqui e não o hidrossanitário primeiro? Vamos supor aqui que a gente coloca nessa ordem, vem com a arquitetura, a gente projeta, né? Faz o estudo de massa, aprova, e aí depois passa para o hidrossanitário. Beleza, uma equipe pega esse projeto aqui de hidrossanitário, né? Começa a desenvolver esse projeto aqui, e aí depois, quando é feito a estrutura, a gente vai perceber que, né, vai ter muita incompatibilidade. Por quê? Porque as peças ali, uma tubulação, por exemplo, vai estar passando onde teria que ter uma viga estrutural ali nesse caso. Então, né, o projeto de estrutura teria que vir primeiro para evitar que isso aconteça. Então, depois, com o projeto de arquitetura, a gente vai aprender como que trabalha com esses projetos vinculados, né, que são arquivos separados no Revit. Não precisa se preocupar muito com isso agora. Mas a gente vai aprender como que a gente trabalha vinculando esses arquivos que são separados em um único arquivo para a gente poder depois desenvolver as outras disciplinas, tá bom? Então,
dessa forma, desenvolvendo, trabalhando no projeto hidrossanitário depois da estrutura, a gente já vai ter o projeto de arquitetura e o projeto de estrutura, né, em um mesmo arquivo. E aí, trabalhando no hidrossanitário, a gente vai ter certeza que a gente vai estar respeitando, né, as outras disciplinas, são a disciplina de arquitetura e estrutura, né? Então, aqui a arquitetura também vai ter o forro, né, onde a gente vai ter uma altura do forro, e aqui no hidrossanitário ele também tem que respeitar nessa altura desse forro e também a altura da viga, onde está passando uma viga, né? Então a gente não pode simplesmente trocar essa ordem, tá? Então, só para deixar bem claro aqui a importância, né, de deixar bem claro essa ordem que vai ser trabalhado o projeto, beleza? Depois o elétrico, porque o elétrico por último, porque o elétrico geralmente é o que mais é flexível, né? Então, trabalha com tubos aqui, bem flexíveis, que consegue dobrar, né, e passar, desviar ali dos elementos, tanto do hidrossanitário quanto o estrutural e arquitetura, tá? Então, por isso, geralmente é utilizado o elétrico por último, tá bom? Bom, e tendo tudo isso bem definido, então a gente vai para a nossa primeira aula aqui, que eu vou expandir aqui, então eu gosto de chamar de fase, tá? Então vai ser a fase 01, né? A primeira fase aqui. Eu gosto de fazer uma analogia de fase, porque é bem comum, né, em jogos, geralmente quem joga vai saber, ou até quem não joga também, que o jogo ele é feito por fase. Você nunca vai começar num jogo, né, querendo saber todas as etapas, né, que você vai ter que passar para você chegar no final, né, no objetivo final, que é passar todas as fases do jogo. Você nunca vai ter isso. Eu gosto de usar bastante essa metáfora aqui da fase, porque eu acho que é muito mais importante você dominar fase por fase, fica muito mais fácil de você aprender, do que, né, se eu pegar aqui e colocar todos os módulos, tudo que vai ter na aula, e você vai ficar abrindo aqui, não, às vezes não vai entender e pode se assustar também, achar que é complexo. Então, eu gosto muito de organizar por fase. Bom, e nessa primeira fase, então, né, que eu chamei aqui de módulo 0, que vai ser um módulo aqui de nivelamento, né? Ou seja, esse módulo aqui, o objetivo, eu até anotei aqui, o objetivo do módulo é ter certeza que todos estão com o Revit instalado, né? Porque para seguir o curso você precisa da ferramenta instalada no seu computador e também todos no mesmo nível de conhecimento. Então, esse módulo 0 vai ser um módulo bem rápido, tá? Eu vou focar sempre aqui na aula o mais objetivo possível, para não deixar muito extensa, tá bom? Eu só dei essa introdução aqui porque eu achei que é bem importante, né? A gente se mapear para saber aonde a gente está. E aí, a gente vai trabalhar com o módulo 0, né, que é um módulo de nivelamento, tá bom? Então, essa primeira aula eu vou ensinar como que você vai baixar, né, onde que você baixa e instala o Revit. Se você não sabe, tem uma versão estudantil aí, se você é estudante, faz algum curso, né, você tem algum certificado, algum comprovante, você pode enviar para a Autodesk, eu vou ensinar como fazer isso aqui nessa aula, e aí você consegue baixar uma versão gratuita por 1 ano, tá? A versão 100% completa, não tem nenhuma limitação. E aí eu vou ensinar como que você pode fazer isso aqui nessa aula. Então a gente vai aprender, né? Por isso que eu deixei destacado de vermelho, que é essa aula de hoje que a gente vai deixar a ferramenta instalada. Pronto, então tendo tudo isso bem resolvido, tá? Eu vou disponibilizar esse PDF aqui desse mapa para vocês e todo módulo novo, né, que vinha aqui, eu vou deixar disponível esse material para vocês estar baixando também, tá bom? Então, beleza, eu vou apertar o ESC aqui, vamos lá agora para o meu navegador. Nessa aula, lembrando, eu vou ensinar onde você baixa, né, como que você instala, a forma 100% gratuita, tá? Pronto, eu já abri aqui o meu navegador e você pode ver que eu estou logado em um e-mail, tá? Então, você vai precisar de uma conta de e-mail, geralmente aí provavelmente você já tem uma conta de e-mail, então a gente vai precisar para poder criar primeiro uma conta lá na Autodesk, que é a empresa que disponibiliza a ferramenta do Revit, para depois estar baixando, tá? Então, vou abrir aqui uma nova guia. E aí eu não vou passar o link aqui para você, porque esse link ele muda muito, tá? Então não adianta eu deixar esse link disponível aqui para você e depois você tentar acessar e dar erro. Então uma forma que sempre funciona é você vir aqui no seu navegador, abre uma nova guia e aí aqui mesmo, ou aqui ó, no Google, você digita Revit Estudante Download, tá? Digita essas 3 palavras aqui, ó, Revit Estudante Download, vou dar um Enter. Pronto, ele já vai abrir aqui, ó, e aí a gente vai pegar geralmente esse primeiro link, ó, você certifica que tá aqui autodesk.com.br, educação, tá? Então a gente vai estar nessa aba de educação, que é onde a gente vai baixar de fato. Então vou clicar aqui nesse primeiro link. Pronto, a gente já tá aqui no site da Autodesk e a gente vai vir aqui em entrar, né, ainda que a gente não tenha uma conta, porque assim que eu clico aqui em entrar, né, eu vou ter essa opção aqui, ó, criar uma conta, logo aqui embaixo desse botão azul. Eu vou clicar aqui para a gente poder criar uma conta na Autodesk. E aí você vai informar aqui seu nome, né? Eu vou colocar aqui o meu, Bruno Santos.
o e-mail, né? Eu criei esse e-mail justamente aqui para esse curso aqui, exclusivamente. Confirmar o e-mail, deixa eu ver se dá para dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, dá, tá? Então copiei e colei para confirmar, e aí você vai criar uma senha aqui de segurança, né, para você poder estar acessando, e clica aqui, ó, em aceitar os termos, tá? Então você tem que aceitar os termos, depois a gente vai vir aqui em criar conta. Aqui você pode clicar em salvar, se o seu navegador perguntar, né, pra gente já deixar salva essa senha, para não ter que ficar lembrando. Pronto. A conta criada, tá? Então, se você quiser entender isso aqui melhor, pode clicar com o botão direito e vir aqui em traduzir para o português. Ele vai traduzir. Pronto, clicando ali em finalizar, a conta a gente vai estar aqui já logado. Ó. Se você clicar aqui, você vai ver que você vai estar logado. E aí vamos rolar um pouquinho para baixo. A gente vai ter aqui ó, o plano educacional. Então eles vão falar aqui sobre esse plano, né? Que é 1 ano de licença e que você ganha de qualquer produto aqui da Autodesk. E aqui, como a gente vai baixar o Revit, então eu vou vir aqui, ó, obter produtos. Pronto, assim que eu cliquei aqui naquela página, ele vai me dar um aviso aqui, ó, precisamos confirmar sua elegibilidade para o acesso educacional aos produtos da Autodesk. Tá? Então ele vai pedir para você clicar aqui e aqui é justamente onde você vai ter que enviar qualquer tipo de documento que comprove que você é estudante, que você faz algum curso, etc. Tá? Se fizer um curso online, envia também certificado, envia uma carteirinha, uma foto, que geralmente eles já aprovam na hora. Tá? Então vou vir aqui em introdução. Ele vai pedir para você efetuar o login de novo, se aqui não tiver preenchido automaticamente, você vem aqui, coloca o seu e-mail de novo, clique em avançar. Digita a sua senha de novo, vem aqui em efetuar login. Ele vai pedir aqui para você verificar esse e-mail, ó. Então eles enviaram um e-mail aqui para o seu e-mail. Então eu vou abrir aqui, ó. Pronto, já está aqui o e-mail de confirmação que eles enviaram e eu vou clicar aqui em verificar e-mail, tá? Pronto, aqui ó, ele já colocou aqui conta verificada, eu posso clicar aqui em done, né, feito. E aí, pronto, já está finalizado. Pronto, agora que a gente confirmou a nossa conta, ele volta aqui para essa tela de novo, onde a gente vai clicar aqui em introdução para poder confirmar a elegibilidade aqui para esse plano, tá? Então vou vir aqui em avançar, vou logar de novo. Naquela hora foi só para poder confirmar a nossa conta. E agora a gente vai vir para essa tela, onde a gente vai colocar algumas informações, como aqui o país, né? Então estou aqui no Brasil. Então vou colocar aqui, ó, Brasil. Educação, isso daqui, ó, você pode colocar se você é um educador, um estudante. Não vai mudar muita coisa, vou colocar estudante. E aqui o tipo de instituição, né? Você pode colocar qualquer uma das duas aqui. Eu vou colocar aqui escola, tá? E aqui é a data de aniversário, né? Que você vai colocar a sua data de aniversário aqui também. Pronto, dá um next aqui. Pronto, agora você vai vir para essa tela aqui. Você vai colocar aqui o nome da instituição, né? Se for um curso, coloca o nome do seu curso aqui. Por exemplo, aqui eu vou colocar a USP aqui, tá? Ó, ele já vai achar aqui alguma, ó, FAO USP. Então vou colocar essa daqui de baixo mesmo. E aqui a data de início, né? Onde que você entrou. Então vou colocar aqui janeiro de 2017. Expectativa de graduação. Aí você pode colocar, né? Mais ou menos alguns anos depois aqui. Vamos por novembro de 2021. Tá? Pronto, preenchido isso aqui, colocado o ano de início, ano de término. Se for um curso aqui, você coloca um ano, né, de duração. Vem aqui em Next, para a gente dar continuidade. De novo, se você não entendeu o que ele está falando aqui, ó, clica com o botão direito, traduzir para o português. E aí, né, ele vai falar aqui, ó, sua conta agora está atualizada para acessar a comunidade educacional da Autodesk. Eu vou clicar aqui em prosseguir. Pronto, ele vai voltar aqui para essa tela de novo. A gente vai clicar de novo aqui em introdução, né, para agora sim, ó, então todas as informações que a gente preencheu aqui, e-mail, né, certinho, o nosso nome, só confere se está certinho, tipo de instituição, ensino médio, né, você pode colocar aqui ensino superior, né, vai depender aí da sua instituição. Vou colocar aqui USP de novo, que ele saiu aqui, ó, tá? Pronto, nascimento, beleza, vou clicar aqui em confirmar. Pronto, então essa tela aqui que ele vai pedir para você confirmar, né, aqui onde, se você tem um vínculo, né, e aí você vai vir aqui em enviar documento, né, ele vai falar aqui quais os exemplos, né, de documentos que geralmente são aceitos, ó. Então carteirinha com foto, né, certificado, transcrição, né, então histórico escolar, né, esses documentos são os documentos que são aceitos, né, então você pode dar uma lida aqui, por exemplo, e aqui arraste o documento para esse ponto ou procure. Então eu vou vir aqui, pegar um certificado aqui qualquer. Eu vou pegar esse certificado aqui que eu tenho aqui salvo, vou arrastar aqui para o meu navegador e vou soltar aqui, tá? Ele vai carregar aqui, tá? É um curso aqui que eu fiz. Beleza, vamos ver aqui se ele vai aceitar. Então, vou clicar aqui em enviar.
Pronto, aqui ele vai informar, né, que foi enviado esse documento, que pode durar até 48 horas, mas lógico aqui geralmente tá, é bem mais rápido que isso aqui, e aí eles vão te enviar o e-mail, né, falando nesse e-mail que você informou, ele vai falar lá se foi aceito ou não, tá? Geralmente é aceito aqui sem nenhum problema. E aí você já vai poder prosseguir aqui nessa aula, né, e instalar a sua versão educativa gratuita por 1 ano, tá bom? Pronto, então aquela conta, né, que eu loguei aqui, eu já loguei com outro e-mail aqui que eu criei, né, eu fiz o mesmo processo, só que eu loguei com outro que já foi aprovado, porque geralmente esse processo aqui demora um pouco, tá? Então, para não ter que aguardar eles enviar essa autorização, né, esse login, então o que eu fiz? Eu voltei aqui e só troquei uma conta que eu já tinha acesso, e essa conta minha aqui eu tenho um acesso até o dia 24 de dezembro de 2021, tá? Que vai até o final desse ano aqui, tá bom? Então só troquei a conta, mas basicamente você enviar o documento, tudo certinho, igual eu fiz no passo anterior, ele vai te enviar um e-mail aqui no seu e-mail que você informou. Você clicando nele, você já vai vir para essa janela aqui, e aí a gente vai rolar aqui para baixo e procurar aqui pela ferramenta do Revit, tá? Então, a gente vai ter aqui embaixo o Revit, só que a gente tem que prestar muita atenção aqui, que a gente tem Revit Generative Design, tá? Isso daqui é uma ferramenta à parte, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, em Revit, tá? Essa ferramenta aqui, ó, Revit. A gente vai vir aqui em Obter Produto para poder instalar, e aí a gente vai colocar aqui o Windows, né? Que ele só tem disponível para a versão Windows, e aqui o ano de versão dele, tá? Que aqui a gente tem a opção de baixar do 2021 para baixo, tá? Nesse caso aqui eu vou utilizar nesse curso a versão do Revit 2020, tá? Então eu aconselho também que vocês baixem a versão 2020 ou superior. Porque aqui, nesse caso, se você, vamos supor que você baixe uma versão anterior à versão que a gente vai utilizar no treinamento, que é a versão do Revit 2020. Então, vamos supor que você instala o 2019, e aí, quando eu disponibilizar os arquivos, né, aí que os materiais que você for utilizar, você vai deparar com uma mensagem de erro, porque o Revit, ele não deixa carregar, né, se eu salvar um arquivo na versão 2020, ele não deixa carregar esse arquivo em versões anteriores do Revit, tá? Por algum motivo, eles fazem isso de deixar carregar somente numa versão, na mesma versão, ou uma versão superior, né? Então, aqui nesse caso, 2021, abriria a do 2020, 2022 também, mas abaixo aqui não, tá? Se você baixar 2019, 2018 e eu disponibilizar o arquivo do 2020, você não vai conseguir utilizar. Então, por isso, eu aconselho muito, instala a versão 2020 para cima, tá? Eu vou colocar aqui 2020, que é o que eu não tenho instalado ainda, e aí eu vou mostrar como que instala. Eu vou vir aqui bem fácil, clicar em instalar. Ele vai pedir para você aceitar os termos, clica aqui em aceitar. Pronto, ele vai baixar esse arquivinho aqui, que assim que baixar é bem pequeno, né? A gente vai clicar nele aqui para poder instalar. Ele vai começar a baixar aqui, tá? Então isso daqui não é o Revit ainda, é só o gerenciador que ele utiliza para fazer esse download, tá? Então a gente clica aqui e ele vai começar a baixar o Revit para o nosso computador. Aqui você tem que colocar aqui sim, autorizar, né, modificações aqui no computador. Pode ficar tranquilo que é bem seguro. Pronto, aqui ó, ele abriu essa janela e aí ele vai começar a instalação, tá? Então aqui inicializando as configurações, Autodesk Revit 2020, tudo certinho, e aí ele vai começar a descarregar aqui, tá bom? Então eu vou pausar aqui a aula e assim que mudar essa janela aqui eu volto e mostro qual que é a próxima etapa. Pronto, ele já saiu daquela tela, ele veio para essa tela aqui, e aí ele vai ficar marcado, né, o que ele vai estar instalando no seu computador. Então aqui as bibliotecas, né, e aqui a versão do Revit 2020. Deixa tudo do jeito que está. E aqui o caminho da instalação, geralmente você vai deixar no seu disco local C, tá? Que é esse arquivo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos vir aqui no computador. Tá? E aqui no seu computador você vai ter aqui ó, o disco local C. Como o meu aqui está um pouco cheio nesse computador aqui, eu vou instalar nesse disco D, que ele tem mais espaço, tá? Mas no seu aqui, se o seu HD tiver bastante memória aqui, você pode deixar padrão aqui sem mexer em nada. Então só vou vir aqui em procurar, vou criar uma nova pasta, tá? Vou selecionar aqui o disco D, né? Que é o que tem mais gigas livres aqui. E aí eu vou criar uma nova pasta dentro desse disco e vai se chamar Revit. Tá? Vou colocar até em maiúsculo aqui, Revit 2020, tá? Vou dar um Enter, pronto, criei a pasta, vou dar um OK, e agora sim ele está no diretório que eu quero, né? Disco D, Revit 2020, que é a pasta que eu criei.
Pronto, definido a pasta então, a gente vai clicar aqui em instalar e aí pronto, o seu Revit já vai estar instalado, né? Depois de alguns minutos, ele vai instalar o seu Revit aqui e aí a gente já vai estar pronto aí para a próxima aula com o Revit instalado na sua máquina, tá bom? Então nos encontramos aí na próxima aula. Até mais!